Salve, turma, tudo bem? Então, estou registrando aqui a gravação de hoje com as aulas que nós vimos até esse ponto, para fechar, né, esse segundo módulo, que foi o módulo em que a gente viu a parte gramatical do inglês. Então, no primeiro módulo, a gente apresentou, né, o inglês instrumental, a gente definiu o inglês instrumental, trouxemos uma definição clássica, né, do que ele trata. Falamos que esse inglês instrumental ou inglês técnico, na verdade, nada mais é do que uma decodificação de textos, ou seja, a gente busca entender os textos a partir da ideia geral deles, pegando estruturas da língua, né, para a gente poder entender como funciona a língua inglesa e, a partir daí, poder saber do que um texto trata, quais são os tópicos abordados ali, a origem de um texto, se ele é um texto jornalístico, se ele é de uma revista, se ele vem de uma receita, uma crítica de cinema, uma gravação, um livro, né, literário, enfim, a gente conseguir decifrar, né, a fonte de um texto a partir de elementos gráficos que tem ali na página. Então, a gente falou que o inglês instrumental ele está em oposição ao inglês geral. A gente colocou até essa diferença ali no quadro, né? Esse ESP que está ali é English for Specific Purposes, né? Que é o inglês para propósitos específicos, ou inglês técnico, como a gente conhece aqui. E também tem o EGP, que é o English for General Purposes, que é o inglês para propósitos gerais, que é esse inglês ensinado nos cursinhos do mercado, né? Na cultura inglesa, o Brasas, CNA, CCA. Nesse tipo de curso, você aprende, por exemplo, a pedir um hambúrguer, a falar no telefone, a viajar, você aprende a como, enfim, ler um cardápio em língua inglesa, pedir uma receita, são funções da língua no geral. Agora, o inglês instrumental, ele surgiu, inclusive, na guerra, né? Foi em função da guerra, para atender os soldados que iam viajar para países como Alemanha, Itália, e queriam saber como usar a língua para fins bem específicos, como pedir comida, pedir um favor, pedir direção, né, orientação sobre direções, enfim. E aí se percebeu que, às vezes, numa língua, você não quer necessariamente ser fluente, mas que você quer atingir aqueles objetivos específicos, né? Por exemplo, se é uma secretária, às vezes é atender um telefone, né? Ou mandar um e-mail profissional. Se é um atendente de hotelaria, é cumprimentar, explicar onde ficam os lugares e assim por diante. Então, a gente fez essa diferenciação no primeiro módulo, e aí, logo na sequência, já começamos a entrar no inglês em si, né? Na língua em si. Falamos de cognatos, falamos dos pronomes, falamos dos afixos, né, que são os prefixos e os sufixos mais comuns na língua inglesa. Inclusive, essa foi uma atividade da nossa última aula. E a gente entrou na última parte, né, que são os mock tests, ou simulados em português. Passamos o nosso primeiro simulado, que foi uma prova da UFRJ, na nossa última aula, que foi uma prova de física, inclusive, que a gente vai comentar na aula presencial de sexta-feira. Vamos comentar essa prova junto. Vamos comentar a prova da Unirio, vamos comentar a prova da UERJ e a prova da UF. A gente vai pegar 4 provas, né, de mestrado, doutorado, técnicas, para a gente comentar juntos, baseado naquilo que vocês me mandaram. Lembra? Vocês preencheram aquele perfil pedagógico para eu ter uma ideia, né, da área de vocês. Então, a gente vai trazer textos técnicos. Por isso que esse último foi um texto de física, né, para a gente ver como é uma prova de mestrado, uma prova de inglês instrumental para quem está cursando física. E aí, na próxima aula presencial, né, que é o nosso último encontro lá na UERJ, na sala 2, a gente vai falar de 4 outras avaliações de inglês instrumental para a gente ver juntos esse formato, como é que ele é, como se responde esse tipo de questão, enfim, para a gente conhecer propriamente, né, uma prova instrumental, perfeito? Então, esse vai ser o nosso objetivo juntos, né, na nossa aula. Boa tarde, Juliana. Se tiver alguma dúvida, tá, com relação ao material até agora, fica super à vontade para levantar a mão, para entrar com vídeo também, perguntar. O espaço é seu, né? Essa aula vai ficar gravada para quem chegar depois, mas quem está ao vivo tem essa vantagem de poder entrar, perguntar, tirar dúvida.
e saber, né, como a coisa está sendo conduzida. Então, falando um pouquinho do que a gente viu até aqui, né? 4 de novembro foi a nossa primeira aula inicial online, né? Foi lá. Aliás, não, online não, foi presencial. Essa foi na UERJ, da Zona Oeste. Foi a aula que a gente apresentou o curso, né? Então, aqui tem um resumo, né, do quadro, o que a gente tratou lá. Basicamente, aqui eu coloquei a ementa do curso, que a gente vê o layout do texto, né, imagem, cognatos e falsos cognatos, plurais, regulares e irregulares, as palavras que a gente chama de conjunções em português, que em inglês são as linking words. Vamos dar uma olhada hoje nas linking words que são mais comuns na língua inglesa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nos phrasal verbs, rapidinho, ver do que se trata. Verb tenses, vou colocar um resumo também dos tempos verbais do inglês. Os afixos nós já vimos. Voz passiva é uma coisa que aparece nos textos o tempo todo, então não precisa de uma aula específica, porque a gente sempre comenta nos textos. E os artigos também. O artigo definido, né, o the, e o indefinido, que é o a ou an. Esse much e many que eu botei ali são palavras muito comuns nos textos, usadas para coisas, substantivos incontáveis e contáveis, né? A gente vai estar sempre falando sobre isso também, porque é algo que difere um pouco da língua portuguesa. E eu botei ali 75% de presença, né, nas aulas presenciais e nas aulas online, é o que é necessário para receber o certificado. E aí falei também da importância de certificados de proficiência, como o FCE, o CAE, CPE, TOEFL, o BULETS, o IELTS, por exemplo, né, que são certificações que dão um verdadeiro status no mercado de trabalho. Por isso são muito importantes e são essas, na verdade, que têm validade, especialmente fora do Brasil, né? Até comentei brincando, né, que se você leva um certificado de um cursinho para uma multinacional, Shell, uma empresa de grande porte, ele não vai ter muito valor, seja qual for o curso do Rio de Janeiro. Agora, um certificado de proficiência internacional é válido no mundo inteiro, né? Então, é um diferencial. Essa foi a nossa primeira aula. Logo depois, tivemos uma aula online na sequência. Nessa aula online, a gente começou a trabalhar os textos, né? E aí eu trouxe um texto de uma notícia para a gente falar sobre ele. Mas, antes disso, eu dei uma apresentação geral do curso, bem parecida com essa apresentação que eu dei aqui no dia 4, né? Só que de uma maneira mais concisa. Se não me engano, é um vídeo bem curto, bem breve, deve ter uns 15 minutos, só para dar um panorama do curso. E aí teve a nossa segunda aula presencial, que foi no dia 11 de novembro, lá na UERJ. Está aqui o quadro, o resumo dessa aula. Nessa aula, a gente deu uma aprofundada e começamos a trabalhar o texto, né? Até coloquei ali diferenças, né, que a gente vê num texto quando a gente compara o inglês americano e o inglês britânico. Olha ali uma diferença, ó. UK, aquele UK que está ali, é o inglês do Reino Unido. Olha a data como é que fica, ó. 10th of November, ou seja, primeiro vem o dia, depois o mês e depois o ano, igual aqui no Brasil. É a forma como eles fazem a data no Reino Unido. Agora, US, que é o United States ou Estados Unidos, a ordem é inversa. Primeiro vem o mês, depois o dia e depois o ano. Por que isso é importante para a gente? Porque pode ser que num texto não esteja dito explicitamente a origem, né, do texto, o país de onde ele veio, mas existem elementos gráficos que te permitem saber se um texto é americano ou europeu. Então, esse é um exemplo, né? Além, é claro, da data, tem vocabulários, algumas palavras que mudam radicalmente até se a gente tem o inglês britânico ou o inglês norte-americano. E aí, ó, quando eu falo de layout, que foi o que eu comentei na aula anterior, eu destrinchei um pouco mais, né, nessa aula o que a gente quer falar exatamente quando a gente fala de layout. E aí botei, ó, data da publicação, a fonte da matéria, de onde ela veio, e a fonte também, o tipo de fonte, né? Se é Time, se é Arial. Isso, às vezes, vai me dizer que tipo de texto eu tenho, tá certo? A foto, se tem alguma foto na matéria, né, jornalística, na matéria da revista, o título, onde ele está, como ele está posicionado, isso vai me dizer também se é um jornal, se é uma revista, se é um texto acadêmico, o nome de um site, né? Aspas vão me dizer se tem citações naquele texto, e números são muito importantes, porque números me dão
detalhes específicos, informações relevantes dentro de um texto. E aí a gente comentou que das 4 habilidades produtivas e habilidades receptivas, né, o foco do inglês instrumental é a leitura, né, de textos. A gente vai estar lendo o texto o tempo todo para fazer provas, enfim, né, isso tem um foco muito importante. E também a gente acaba trabalhando um pouco da escrita, porque quando você escreve, você acaba desenvolvendo também a sua habilidade da leitura. Então, a gente fez alguns exercícios já de escrita, inclusive na aula seguinte, né, que foi a aula do dia 15 de novembro, a segunda aula online, a gente já entrou um pouco nisso. Vocês escreveram para mim termos, né, que estavam ali no texto, inclusive termos cognatos e falsos cognatos. Ó, a gente aprofundou esse tema na aula presencial número 3. Coloquei até as frases no texto. Foi uma folhinha. Essa folhinha está na plataforma. Quem ainda não fez, pode fazer, pode me enviar, que ainda consegue a presença nessa aula, olha só. Então, não deixem de fazer. O ideal é que vocês tenham 100% de aproveitamento para o certificado dizer que vocês estiveram em todas as aulas online, né? Isso é muito importante para dar uma validade maior. E aí a gente falou nessa terceira aula também das habilidades, né, dos recursos de leitura de um texto. Então, falamos sobre o scanning, que é quando você escaneia e faz uma varredura do texto. Falamos do skimming e falamos da leitura extensiva do texto, né? Lembramos também a importância das palavras-chave para se entender um texto. E aí a gente já entrou logo nos cognatos e falsos cognatos. Passei um exercício nessa aula, que está aqui nesse link, ó, da aula online número 3, que foi dia 22 de novembro. Quem ainda não fez, é só acessar pela plataforma, tá tudo lá, bem explicadinho, tranquilo. E na aula seguinte, ó, do dia 25 de novembro, essa aula foi muito importante porque a gente aprofundou a correção da atividade dos cognatos e falsos cognatos e entramos nos pronomes. Os pronomes são muito importantes porque tem muitas questões, inclusive, de prova de mestrado que se baseiam nos pronomes, né? Que eles tenham referência a termos que já passaram no texto ou a termos que vão ser citados depois, mas que já estão apresentados pelo contexto, né? Ou pela situação ali em que foi composta, né, a obra que a gente está abordando, ou o artigo, ou o texto, enfim. E aí a gente fez já um exemplo aqui, né? Eu coloquei um exemplo de pergunta que aparece muito, né, quando o assunto é pronomes. Olha ali, ó. Está escrito assim: What does the word they, in line 3, refer to? Ou seja, o que que a palavra they, que é o pronome eles ou elas, se refere na linha 3? É muito comum perguntas assim, e aí você tem as opções de múltipla escolha. Por exemplo, letra A, years, anos. B, university, né, universidade. C, UK, Reino Unido. D, scientists, cientistas. E E, sun. Bom, como a palavra é they, eles ou elas, já descartamos tudo que é singular. Então não poderia ser university, não poderia ser UK, né, que é Reino Unido, e também não poderia ser sun. Então só sobrou years e scientists. Só que o que vem pertinho ali do pronome they no texto foi justamente a palavra sciences. Então, eles aqui se refere a cientistas, né? Então, essa seria a resposta, né, dessa questão que a gente comentou brevemente ali nessa aula. E na aula seguinte, que foi a aula online do dia 29 de novembro, aí eu aprofundei um pouco mais. Ó. Além dessa pergunta, a que se referia o termo day, trouxemos outras perguntas para vocês se ambientarem com o modelo de questão, né, que aparece nesse tipo de prova de mestrado. A que termo se refere o pronome it's, na linha 5 do texto. A que termo se refere o pronome he, na linha 4. O pronome it, na linha 4 do segundo parágrafo, se refere a, e aí você tem ali, ó, 5 opções também: sun, star, earth, professor e Manchester. Perfeito? Então, aqui você vê como funciona, né, esse tipo de questão de mestrado de inglês instrumental. E logo na sequência, ó, a que termo se refere o pronome them, na linha 8. E por último, veio uma informação, né, aqui, que a aula 5, né, que seria a nossa próxima aula presencial, a quinta aula,
ela foi suspensa por causa do jogo do Brasil. E aí eu coloquei uma revisão online nesse dia, que está na plataforma também, para vocês darem uma olhada. Perfeito? E aí, ó, o que vem logo depois? A aula de hoje. Então, o que a gente faria nessa aula? Eu vou tentar abrir aqui o link do Pro Iniciar. Deixa eu ver se funciona aqui. E aí, se funcionar por aqui, eu vou abrir junto com vocês para a gente dar uma olhada nas atividades que nós tivemos, né? Para ver se fica alguma dúvida, o pessoal que está acompanhando, até para poder, na nossa próxima aula presencial, a gente voltar a esse tema. Basicamente, relembrando, nessa aula, a gente voltou, né? A gente recapitulou alguns temas, como os prefixos e sufixos, vimos uma lista bem completa de 97% dos prefixos e sufixos que mais aparecem na língua inglesa. Ou seja, eles aparecem, aliás, com uma frequência de 97% na língua impressa, na produção impressa em língua inglesa. Todos os pronomes, todos os prefixos, perdão, e todos os sufixos que nós vimos na aula passada, eles aparecem na grande maioria dos textos. Então, aquela aula foi uma aula fundamental para a gente conhecer, né, a apresentação desses textos, o que aparece, né, em termos de prefixos e sufixos, para que a gente conseguisse ter uma desenvoltura melhor na leitura de textos em inglês. Tá? Então, quem não assistiu essa aula, acesse lá na plataforma, dá uma olhadinha, até para ver se ficam dúvidas, se fica alguma questão, para a gente poder trabalhar juntos, né? Na nossa próxima aula na UERJ, que vai ser a aula final, né? A aula em que a gente vai tirar dúvidas, a aula que a gente vai fazer alinhamentos, né? Ver se alguém tem alguma questão. Perfeito? Então, ó, eu vou abrir aqui para vocês uma aba do Pro Iniciar, deixa eu compartilhar. E aí vocês já podem visualizar onde, né, nós paramos. Ó. Então, aqui, ó, essa janela é a janela do Pro Iniciar. E ela no nosso curso tem aqui, ó, as aulas. Perfeito? A última aula foi essa aqui, ó. Eu botei um simulado, aula número 6, ó, dia 6 de dezembro. Coloquei o vídeo, né, da aula. Vocês podem assistir, tá aqui, ó, aula online número 6. Um exercício de prefixos e sufixos. E o simulado, né? O simulado da UFRJ, para vocês fazerem. Então, esse simulado é um documento. Vocês vão clicar aqui, vão baixar um simulado para fazer. Tem 4 perguntinhas apenas. É um simulado que está bem tranquilo. Dá para vocês fazerem numa boa, sem grandes dificuldades. E os exercícios também. Só que, obviamente, vamos comentar na aula de sexta-feira. Tá? Vamos comentar o simulado, os exercícios e vamos fazer 3 outras provas, né? Vai ser uma aula bem prática, né? A aula de sexta-feira. Vamos pegar 4 simulados ao todo, daqui do Rio de Janeiro, e ver juntos, né, como funcionam essas provas, para a gente poder sair desse curso com uma percepção bem clara, né, de como funciona, como fazer. E aí eu vou subir aqui ainda, nesses espaços que estão em brancos, 2 conteúdos para a gente aprofundar também esse estudo. Tem um tema interessante que eu acho que vale a pena, né? Como eu comentei aquela hora, a gente passar rapidamente, que são as linking words, né? Por quê? Essas linking words são expressões, né, da língua inglesa que a gente usa quando a gente quer conectar ideias, né, para dar coerência e coesão a um texto. Então, a gente vai dar uma olhada bem breve nas linking words, que são aquelas principais, né, do inglês. Aquelas que são mais utilizadas quando a gente forma frases, né, e a gente transmite ideias, tá certo? Então, ó, vou colocar aqui, deixa eu abrir para vocês. Pronto. Já está aqui aberto. Deixa eu só compartilhar essa tela. Pronto, linking words, tá aqui.
As linking words nada mais são, né, no inglês do que conjunções, né? Essa que é a verdade. E a gente vai trabalhar muito isso nos textos. Então, vou compartilhar aqui com vocês, agora que eu já compartilhei a aba, né, do curso com a aula passada, vou compartilhar agora uma guia com linking words, para a gente conhecer, né, o conceito, saber do que se trata, como se usa. Deixa eu dar um zoom aqui, que a linha está agora sim, estava um pouquinho pequeno. Seguinte, ó, peguei essa definição aqui bem breve. As linking words são conjunções do inglês, servem para fazer relação entre as ideias e informações expressadas numa frase. Então, você tem, por exemplo, either or, que em português é ou uma coisa ou outra. Neither nor, que é nem uma coisa nem outra. Both, né, que é o ambos, tanto uma coisa quanto a outra. Você tem not only, but also, que é não somente, mas também, né? Então, você vai formar frases aí. E agora tem exemplos, ó. Either you go or stay here. Ou você vai, ou você fica. She doesn't speak either English or Spanish. Ela não fala português nem inglês. He could go neither right or left. Ele não poderia ir nem para a direita nem para a esquerda. Percebe? O neither nor or either or é uma construção que é usada sempre para estabelecer uma ideia ali, aqui no caso de exclusão, né? E o both and é o contrário, é inclusão, tá juntando. Olha só, both he and she are special. Tanto ele quanto ela são especiais. E aí a última frase, teachers are not only teachers, but also friends. Ou seja, professores não são apenas professores, mas também amigos. E aí você tem mais conjunções agora adversativas, que dão ideias opostas. Tem o but, que é o mais, porém. However, que é o entretanto. Nevertheless, que em português é não obstante, mesmo assim. Então, essas são as linking words. A gente vai trabalhar outras delas no texto número 2, né, que é o texto que já está lá na plataforma. Inclusive, fica até a dica, né? Se vocês encontrarem lá linking words, já marca, porque quando a gente for comentar esse texto na próxima aula, a gente vai fazer um scanning, né, uma varredura do texto, abordando essa pauta. Olha, mais linking words aqui, consecutivas ou conclusivas, ó. So, quer dizer, então, ou por isso. Therefore, que é portanto. Thus, por isso. Consequently, consequentemente. Then, então. Hence, daí. E as concessivas, né? Você tem o although, que é o embora. Even though, muito embora. In spite of, é apesar na língua inglesa. Conjunções de acréscimo em inglês, ó, de continuidade. Tem o besides, que além disso. Moreover, além do mais. Furthermore, além disso ou ademais. As explicativas, because, que é o porquê. As, como. Since, desde. For, pois ou visto que. Então, várias preposições, concessões aí para a gente trabalhar, né? A gente vai fazer esse trabalho muito, né, ao longo das leituras. Quando a gente for ler o texto da prova, né, das 4 provas na próxima aula, vamos fazer uma varredura em todo esse conteúdo do nosso curso para a gente ver como que ele é prático, né, e como ele é objetivo também. Então, as linking words são muito importantes nessa construção, né, que a gente faz da leitura dos textos. E aí, um outro assunto que está muito conectado às linking words são as preposições, porque muitas linking words, inclusive, são formadas com preposições. Você forma uma conjunção através de preposições. Acabamos de ver uma, por exemplo, agora, ao invés de, né, quando você fala in spite of, o in é uma preposição, o of também é uma preposição. E aí você constrói ali uma linking words, né, uma conjunção a partir de preposições. Então, ó, eu vou colocar uma imagem muito simples aqui, muito objetiva, de prepositions, de preposições do inglês, só para a gente ter uma ideia, né, de como elas se comportam.
né, dentro de um texto. E isso vai servir mais ou menos como um resumão aqui de prepositions para gente, tá? E aí, na próxima aula, vamos também dar uma aprofundada, né? Coloquei aqui, ó, preposições principais. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Bem simples. Maravilha. Agora eu vou compartilhar a tela para vocês poderem visualizar também essa lista aqui de prepositions ou preposições. Pronto. Pronto, já está aqui na tela. Então, ó, começamos com a definição. A preposition is most necessary in certain cases, ou seja, uma preposição é muito necessária em certos casos, quando você escreve uma frase para trazer uma ideia mais específica, né? Porque o sentido da frase, ele pode ser mudado mudando a preposição, ou seja, as preposições em inglês, elas carregam significado. Por isso eu trouxe uma listinha aqui do Only My English, né? Esse site é muito bacana, com preposições, porque elas são muito comuns. Então, ó, vamos lá. Na primeira coluna a gente tem aqui aboard, about, above, across, after, against, along, among e as. Algumas já até vimos, né, na lista anterior há pouco tempo, ó. Aboard, né? É o a bordo, about, é sobre, quando você fala de um assunto. Across, cruzando, né, do outro lado. After, depois. Against, contra. Along, ao longo. Among é o entre, né, no inglês. Só que esse entre, among, é diferente do between, que está logo aqui do lado. Ó, porque o between é quando uma coisa ou pessoa está entre dois elementos. Agora, quando está entre mais de dois elementos, usamos o among. Around, em volta. E o as é o como, né, que a gente viu há pouco tempo. Então, eu posso falar, por exemplo, I work as a teacher. Eu trabalho como professor. Perfeito? Nessa coluna verdinha aqui do lado, a gente tem at, before, behind, below, besides, between, beyond, but and by. O at é no ou na, preposição usada para falar de lugares. Before é antes. Behind, atrás. Below, abaixo, né? Que é quando está na posição inferior, sem ter contato direto. Besides, no inglês, é ao lado. Perfeito? E besides já é outra coisa, olha só, botou só a letra N, já mudou totalmente o sentido, né? Porque besides é além disso, né? Além do mais, besides. E besides sozinho, ao lado. Between, já comentamos, né? Entre. Beyond é além, só que é o além físico, né? Por exemplo, ele está além do corredor, logo depois do corredor, né? Nesse sentido. O but é a mesma coisa que porém, né? É o must. Depois a gente tem o by, que é por, quando você passa por um lugar, né? E pode ser por também no sentido de autoria. É muito comum você assistir um filme e aí tem lá by Spielberg, quer dizer que o Spielberg foi quem dirigiu aquele filme, perfeito? Vamos lá então, coluna do meio, azul clara, despite, né? Despite é apesar no inglês. Down, para baixo, during, durante, except, exceto, for, por, from, de, né, no sentido de origem, se eu digo I'm from Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. In, dentro, inside, dentro também. A diferença entre o in e o inside é que quando você usa o inside, normalmente você especifica dentro de onde, né, você está falando. Agora, o into também quer dizer dentro, mas ele implica em movimento. Então, se você fala he drove into the garage, então ele dirigiu para a garagem, né? O drive, dirigir, drove, passado. E o like aqui parece com o verbo gostar, só que às vezes o like quer dizer uma preposição. Por exemplo, tem uma música da Madonna que é Like a Virgin, né? Que é como uma virgem, é o como de comparação, é o like no inglês, ok? Próxima coluna, a gente tem near, of, off, on, onto, outside, per, plus,
round e save. Então, ó, a gente tem near. O que quer dizer esse near que está aí? O near, gente, nada mais é do que próximo na língua inglesa. Então, no meu caso aqui, I live near Madureira. Eu moro perto de Madureira. E esse of, o som, né? Som de V, of. Esse of quer dizer do ou da, no inglês, né? Muitas vezes indicando posse, tá? Agora, o off, com dois Fs, tem uma ideia de separação, de afastamento. É por isso que quando a gente apaga a luz, por exemplo, a gente fala em inglês turn off the lights, porque você está desconectando, né, a energia elétrica, então a gente diz turn off. O on quer dizer sobre. Por isso que tem aquela frasezinha que o pessoal adora falar brincando, né? The book is on the table, né? O livro está sobre a mesa, perfeito? E aí, ó, próxima que a gente vai ter aqui é a palavra onto. Lembra que a gente comentou que quando tem o to é porque a gente especifica? Então, onto, a mesma coisa. É sobre, e aí você vai dizer sobre que lugar, né, você está falando. Perfeito? Então, é muito importante a gente saber que só vai usar essa maneira aí, on to, quando o lugar estiver especificado na frase. O outside, fora, per, por, em inglês, né? Por exemplo, você fala 10%, vai ser 10%, né? 10%. E aí, próximo, a gente tem aqui o plus. O que é esse plus? Esse plus nada mais é do que o mais, em inglês, né? Plus. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Eu vou dizer 2 plus 2 equals 4. Ok? É isso. E aí você tem round, que é ao redor. É bem parecido com o around, que já passou aí, né? Round, ao redor. E o save é o salvo, né? Que é a mesma coisa que exceto. Igual a gente fala no português, né? Salvo engano. Então, save. Agora, última coluna, essa rosa choque aí, a gente tem, ó, since, towards, thunder, unlike, until, up, upon, versus, via, and with. Esse since, no inglês, quer dizer desde, né? E é o desde tempo, e pode ser o desde no sentido de estabelecer um assunto. Por exemplo, since it's very hot in Rio, let's go to the beach. Quer dizer, desde que é muito calor no Rio, né? Apesar, visto que, digamos assim, visto que é muito calor no Rio, vamos para a praia, né? O since pode ser essa ideia também de visto que. O towards é em direção a, né? Em direção a alguma coisa. Próxima. Towards. Ah, Thunder. Thunder também tem essa ideia de save, né? Que a gente usa quando você coloca um assunto, né? Salvo um tema. Unlike. Unlike é uma. O like, likely, quer dizer semelhante, de modo semelhante. Quando você diz unlike, é o contrário, né? De modo inverso, né? De outra forma. Então, você vai mudar uma coisa, é unlike, né? Por outro lado, de outra forma, until é o até, up, para cima, upon, mesma situação do onto e do into, só que agora é o on. Você especifica, né? Ao que você está falando, né? Em cima de quê? O versus, a gente já conhece, né? É o contra. O via é por, igual no português, o via é igualzinho. E o with é com, né? Então, essas preposições aparecem muito nos textos. E é legal a gente ter, assim, um panorama de como elas são. Eu vou colocar um documento, né, lá na nossa plataforma para a gente ter aqui um índicezinho, né? Uma lista das nossas preposições. Eu acho que ajuda para reter esse conteúdo, né? Se você tem todas elas ali numa lista, isso ajuda bastante, né, para a gente pegar esse tema.
Perfeito? Então, isso aí já dá um bom cenário, um bom panorama para a gente. Eu vou trazer agora mais 3 avaliações, né, 3 simulados, um simulado da UERJ, um simulado da UF, um simulado da Fiocruz, para ficar na plataforma e vocês poderem tentar fazer ou se ambientarem. É bom até para já irem vendo sem dúvidas, que aí na sexta-feira, que vai ser a nossa aula final, vocês levam todas as dúvidas para a gente fazer um bate-bola, um bate-papo, né, junto com revisão, lá na nossa aula, que vai ser de 1h20 até às 3h10, na UERJ, Zona Oeste, sala 2 do prédio anexo, perfeito? Vou levar alguma coisa impressa também, mas todo o material praticamente já está aqui. Praticamente não, está todo ele em PDF na nossa plataforma, perfeito? Então, quem tiver dúvidas, gente, deixa as dúvidas lá na plataforma, no fórum. Estou deixando um espaço no fórum só para colocarem as dúvidas, para a gente abrir a aula que vem tirando dúvidas. E também vou respondendo durante a semana pela própria plataforma, né? Para quem achar que a aula apenas fica muito pouco, né? Muito pouco tempo de troca, vamos dando esses dias aí, ó. Terça-feira, né, que é hoje, tem a quarta-feira, quinta-feira, para a gente ir conversando lá pela plataforma, tirando dúvidas, perguntando coisas. E aí, quando chegar na sexta-feira, a gente faz um apanhado geral, concluindo os conteúdos do nosso curso. Perfeito? Vou enviar também tudo isso pelo grupo do WhatsApp, quem está lá também, né? Quem acha mais prático, enfim. Mas, de qualquer maneira, o nosso local principal de interação é a plataforma do Proiniciar, principalmente porque é através dos cliques e downloads de vocês que o sistema registra a presença de todos vocês, perfeito? Por isso é muito importante que a nossa interação se dê, principalmente pela plataforma do Proiniciar. É isso. Quem tiver dúvidas sobre esse conteúdo e das aulas anteriores, é só enviar pelo link lá que já ficou lá na plataforma, né, o link do fórum, tem lá a janela. Pode usar também o meu e-mail, né, que é contato@paispretospresentes.com.br, e pode usar também o nosso grupo do WhatsApp. Então, ó, são 3 plataformas onde a gente pode se encontrar para tirar dúvidas: o WhatsApp, o e-mail e a plataforma do Proiniciar, ok? Quem tiver dúvidas, é só entrar em contato e a gente se encontra na sexta-feira na UERJ. Um abraço a todos, todas e todes, e até lá. Tchau, tchau. Essa gravação está na plataforma também, hein? Abraço. Tamo junto.